Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com a Série D, quinta rodada para você, amigo torcedor, e a gente já traz os gols dessa rodada também. Só 2 jogos, se eu não me engano, só 2 jogos que a gente não conseguiu trazer os gols, mas a gente vai ver tudo o que rolou nesse final de semana. Então, se você já quiser dar o seu like aí para ajudar a gente, pode dar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque assim você pode ver esse conteúdo e outros campeonatos também aqui para você em primeira mão, tá bom? Bom, sem enrolação, vamos aos jogos. Começando então com o grupo A1, o grupo que é lá do norte do país, onde tivemos Manaus e Manauara nesse final de semana. E olha, rolou então um empate entre os times aí do Amazonas. Gols marcados no segundo tempo. Aos 5, o Manaus saiu na frente com o Eric Henrique de cabeça e o Manauara conseguiu empatar aos 16 com o Manuel, fazendo esse bonito gol aí, quase uma bicicleta, né? Finalizando então o jogo em 1-1, Manaus contra Manauara. No outro jogo, Águia de Marabá e Tunaluso, os times paraenses terminaram aí empatados sem gols aí, até um bom resultado para Tunaluso, né? Águia de Marabá 0, Tunaluso 0. Humaitá 2, Gás 4, muitos gols, se eu não me engano esse foi o jogo com mais gols na rodada, foi ontem à noite, né? No domingo à noite, e infelizmente ainda não temos os gols dessa partida aí. Eu posso dizer que com 5 minutos o jogo já estava 1-1. O Gás, ainda no primeiro tempo, fez 2-1. O Humaitá empatou no início do segundo tempo, mas aí o Gás marcou mais 2 gols e venceu então por 4-2. Olha, amigo torcedor, o Humaitá está caminhando a passos largos para ser o pior time dentre os 64 clubes desta Série D, hein? 5 jogos, 5 derrotas, coisa feia lá no Humaitá. O Gás também estava bem mal, conseguiu a primeira vitória na competição. E esse jogo entre Trem e Independência será realizado ainda na próxima quarta-feira, tá bom? Porque o Trem estava jogando lá a final do campeonato amapaense. Bom, a classificação até o momento, Tunaluso em primeiro com 10 pontos, Manauara em segundo com 9, Águia de Marabá também com 9, depois o Independência com 7 pontos, o Independência que ainda joga nesta quinta rodada. O Manaus em quinto com 6, o Trem em sexto com 5, o Trem pode ainda também chegar na zona de classificação, porque ainda joga com Independência. O Gás em sétimo com 4 pontos e o Humaitá 0 pontos, 5 jogos, 5 derrotas. Esse é a situação do grupo A1, que na próxima rodada tem Manauara contra o Humaitá, Águia de Marabá contra Trem, Gás contra Manaus e o Independência pegando a equipe da Tunaluso. Agora o grupo A2. Grupo A2, Iguatu e Altos. Olha, jogão de bola também com muitos gols nesse jogo. Aos 31 minutos, Macário de cabeça fez 1-0 para o Altos. Aos 42, foi a vez do Leandro Amorim ampliar para o Jacaré. No segundo tempo, aos 2 minutos, o Iguatu diminuiu, gol do Araçoiaba, parece até aquele gol do Brasil contra a Inglaterra na Copa de 2002, né? E o Iguatu ainda conseguiu empatar o jogo, estava perdendo 2-0, conseguiu empatar aos 28 com o Leozinho marcando esse gol aí, ó. Só que era dia do Jacaré mesmo, aos 35, o Francisco marcou o gol da vitória para o Altos, final 3-2 para o Altos, jogando fora de casa e vencendo. Parnaíba e Maracanã, mais um jogo de 5 gols, mais um jogo de 3-2, hein? Primeira vitória do Parnaíba no campeonato. E olha só, todos os gols foram marcados no segundo tempo nesse jogo aí. Aos 5, Wilker Souza chutou de fora da área, fazendo 1-0 para o Maracanã. Aos 17, o time da casa empatou com Bismarck, cobrando pênalti. Aos 30, o Rafael Teixeira, mesmo caído, conseguiu fazer o gol da virada do Parnaíba. Aí aos 34, Gabriel Cardoso marcou o terceiro do time da casa. E aos 51, o Maracanã conseguiu descontar com o gol de Ronaldo,
Final, Parnaíba 3, Maracanã 2. Nesse grupo A2 também temos dois jogos, ó, Sampaio Corrêa e Maranhão e Tocantinópolis e Imperatriz, dois jogos que serão realizados na próxima quarta-feira, que ainda não foram realizados, porque Maranhão e Imperatriz estavam disputando a final do Campeonato Maranhense. A situação por enquanto, ó, Altos em primeiro com 11 pontos, dispara na liderança, o Imperatriz tem 7, mas ainda joga na rodada, o Iguatu em terceiro com 6, Tocantinópolis em quarto com 6, Maranhão em quinto com 5, Maracanã em sexto com 5, Sampaio Corrêa em sétimo com 4 e o Parnaíba em oitavo também com 4 pontos. Lá na próxima rodada, no final de semana, o Maranhão pega o Parnaíba, Altos contra Imperatriz, Tocantinópolis contra Iguatu e o Maracanã enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa nesse grupo A2. Agora o grupo A3. Grupo A3, Horizonte e Souza jogaram. Olha, o Horizonte venceu a primeira no campeonato. E olha só, foi de virada, hein? Aos 21, o Henrique recebeu na entrada da área e bateu cruzado para abrir o placar, fazendo 1-0 para o Souza. Aos 23, bola alçada na área do Souza e o Wesley acabou pondo a cabeça e fazendo gol contra ali, empatando o jogo, Horizonte 1, Souza também 1. No final do primeiro tempo, o Jackson do Souza foi expulso. E aos 26 do segundo tempo, mais uma expulsão, o Diego Viana também foi expulso. O Souza ficou então com 2 jogadores a menos, aí o Horizonte aproveitou e aos 33, Dieguinho bateu forte e assim fez o gol da virada do Horizonte. Final, Horizonte 2, Souza 1. Mais um jogo desse grupo, Central e Santa Cruz, jogo lá em Caruaru, e o Santa Cruz abriu o placar aos 38 minutos de jogo. Gabriel Galhardo fez belo lançamento para o Giovani, que foi lá e guardou 1-0 Santa Cruz. Na etapa final, logo aos 4 minutos, o time coral ampliou com Dieguinho de cabeça, 2-0 Santa Cruz. O Central ainda descontou gol do Cauê aos 8 minutos, logo depois do gol do Santa Cruz. O Cauê marcou fazendo 2-1, mas ficou nisso mesmo. Central de Caru 1, Santa Cruz muito bem na competição, 2, resultado final. 13 e Ferroviário, lá no Amigão o 13 venceu o Ferrão, gol marcado já no segundo tempo aos 25, após cobrança de escanteio. A bola ficou ali, ó, sobrando para o Cal fazer o único gol do jogo. Vitória do Galo da Borborema para cima do Ferrão, 1-0 para a equipe do 13. Bom, agora a gente tem o último jogo aqui deste grupo, América e Santa Cruz de Natal, hein? Jogo entre os times potiguares e o América mandou muito bem. O primeiro gol saiu aos 13 minutos de jogo, o goleiro acabou soltando a bola e o Salatiel estava lá para marcar. Ainda no primeiro tempo, aos 45, o Souza ampliou para o Mecão. Primeiro tempo então, 2-0 para o América. Na segunda etapa, mais um do América, lance de escanteio e o Ferreira de cabeça estava lá para fechar o placar aos 36 minutos. Final, América 3, Santa Cruz 0. Classificação do grupo A3, Santa Cruz, uma das melhores campanhas da competição, 13 pontos em primeiro lugar. O América vai bem também, em segundo com 10 pontos. O 13 em terceiro com 9. E o Central, apesar da derrota, ainda está na zona de classificação com 7 pontos. O Ferrão é o quinto com 6 pontos e depois as equipes com 4 pontos. Souza, Horizonte e Santa Cruz, fechando este grupo A3. Na próxima rodada, o Santa Cruz de Natal recebe a equipe do 13, o Central joga de novo em Caruaru, desta vez contra o Horizonte, o Souza recebe o Santa Cruz e o Ferroviário joga em casa contra o América. Fechando então essa sexta rodada que será no próximo final de semana. Vamos agora para o grupo A4. Grupo A4 na tela para você, onde tivemos Lagarto e Asa jogando nesse grupo. E olha só, empate em 0-0, hein? Depois de 4 vitórias,
o Asa não conseguiu manter os 100% de aproveitamento, mas ganhou um pontinho fora de casa, resultado bom para o Asa, tem também uma das melhores campanhas do campeonato. Lembrando que a gente vai ver daqui a pouco a classificação geral do campeonato, todas as 64 equipes como se estivessem num único grupo, a gente já vai mostrar para você a classificação geral da Série D. Barcelona e Jequié também empataram em 0 a 0, hein? Nada de gols. Aliás, nesse grupo aí só tivemos 2 gols nessa rodada, ó, porque o Juazeirense venceu o União de Araguaína por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo Vicente aos 14 minutos do primeiro tempo. Bela vitória do Juazeirense. E o Sergipe venceu o Penedense por 1 a 0. Gipão vencendo, gol marcado aos 16 minutos do segundo tempo. Gol do Sacramento. Sacramento que havia acabado de entrar no jogo e fez o gol aí que deu a vitória para o Gipão. 1 a 0 fora de casa contra o Penedense. Classificação no grupo A4. O Asa é o líder isolado com 13 pontos ganhos. Depois vem Juazeirense com 8 e Lagarto também com 8. E na quarta colocação, agora o Sergipe com 7 pontos. Porém, o Jequié também tem 7 pontos, só perde ali ó, no saldo de gols para o Sergipe. Na sexta colocação, União com 4, em sétimo, Barcelona com 4 e na última colocação, o Penedense com 2 pontos. Próxima rodada, Asa enfrentando Barcelona, Jequié contra Lagarto, Juazeirense contra Penedense e o Sergipe enfrentando a equipe do União. Simbora para o grupo A5, grupo lá do Centro-Oeste também, o estado de Rondônia também tá nesse grupo. E olha só, em grande vitória do Camaleão lá em Aparecida de Goiânia, 3 a 1 aos 13 minutos de jogo, João Marcos de cabeça marcou o primeiro para a Aparecidense. Aos 21, a Cidinha ampliou em Caio Nunes após cruzamento da direita, 2 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, já aos 40 minutos, novamente o João Marcos fez o dele, 3 a 0 para a Aparecidense e o Goiânia ainda descontou aos 48 com Jeremias de fora da área. Final 3 a 1, a Aparecidense vencendo o Goiânia. Capital e Luverdense, jogo lá no estádio JK. Olha só, bela vitória do Capital para cima do Luverdense, que estava invicto na competição, hein? O primeiro gol foi marcado aos 19 minutos de jogo. Eric de cabeça praticamente dentro do gol, fazendo 1 a 0 Capital. Já no segundo tempo, aos 5 minutos, jogada de contra-ataque e Moisés foi lá, bateu cruzado e fez 2 a 0 para Coruja. Vitória do Capital, 2 a 0 em cima do Luverdense. Goianésia e Porto Velho, em Goianésia, empate. O Porto Velho saiu na frente, gol de pênalti, marcado por Anderson Silva, já no segundo tempo, aos 6 minutos. E o empate do Goianésia veio através do gol aí do Sandrinho aos 36. Porém, pessoal, na verdade nós não temos os gols dessa partida, né? Foi 1 a 1, mas nós não temos os gols dessa partida, não foi possível a gente capturar os gols desse jogo. Quem sabe até o meio da semana a gente tenha esses gols e a gente volta aqui para mostrar para vocês. Misto e Ceilândia, empate também 1 a 1. Nesse jogo os gols saíram no segundo tempo. O primeiro foi do Romarinho, aproveitando o rebote, fazendo 1 a 0 para o Gato Preto. Aos 12 minutos foi esse gol. Tudo no segundo tempo, né? E o Misto empatou com esse golaço aí do Gabriel Justino, mandando a bola na gaveta do goleiro Sucuri. Final 1 a 1, jogo empatado. E a classificação nesse grupo tem o Ceilândia em primeiro com 11 pontos, Aparecidense e Luverdense vem logo atrás com 10, Capital agora o quarto colocado com 7, Misto em quinto com 6, Porto Velho e Goianésia tem 4 e o Goiânia na última colocação com 3 pontos. Próxima rodada tem Goiânia contra Misto, Ceilândia contra Aparecidense, Luverdense recebendo Porto Velho e o Goianésia pegando a equipe do Capital. Vamos então agora para o grupo A6. Grupo A6, onde Nova Iguaçu e Boa Vista
jogaram nesse grupo aí. E olha só, hein? Infelizmente, nós não temos também o gol deste jogo. O Eduardo Tomazel marcou os 2 gols do Nova Iguaçu já no segundo tempo e o Boa Vista diminuiu com Rafael Longini. Primeira vitória do Nova Iguaçu no campeonato. Bela vitória aí da Laranja Mecânica. Maricá e Pouso Alegre, vitória do Maricá, com este gol aí do Gutenberg aos 16 minutos da primeira etapa. Porto, Vitória e Portuguesa, olha só, a vitória da Lusa jogando fora de casa. Kawari abriu o placar aos 43 após receber um passe açucarado e ficar na cara do gol, hein? No segundo tempo, a Lusa melhorou ainda mais. Aos 36, Guilherme Portuga ampliou, batendo de fora da área. Aos 41, o Igor Torres também bateu de fora da área e foi feliz. E 2 minutinhos depois, o gol de honra do Porto, o William Simões de cabeça diminuiu, final, Porto Vitória 1, Portuguesa 3. E o último jogo desse grupo, Água Santa e Rio Branco, né? Se o Paulista venceu lá no Espírito Santo, um capixaba venceu em São Paulo. Olha só, lá em Diadema, logo aos 7 minutos de bola rolando, cruzamento da direita e Bruno Silva fez 1-0 Rio Branco. No segundo tempo, aos 16, o Capa Preta chegou ao segundo gol com Diego Fernandes se esticando para mandar a bola para o gol. O Água diminuiu aos 43, já no finzinho do jogo, já marcou o gol de honra do Água Santa. Final, Água Santa 1, Rio Branco 2. Classificação desse grupo, a Luz é líder com 10 pontos ganhos, seguido do Rio Branco com 9. Depois em Maricá, Pouso Alegre e Boa Vista, todos com 7 pontos. Água Santa em sexto com 6. Nova Iguaçu em sétimo com 5 e Porto Vitória em oitavo com 5 pontos também. Os times estão muito juntos aí nesse grupo bastante equilibrado, pelo menos nessas primeiras 5 rodadas. Boa Vista e Água Santa se enfrentam na próxima rodada, Maricá contra Porto Vitória, Portuguesa contra Pouso Alegre e Rio Branco enfrentando o Nova Iguaçu, fechando então a próxima rodada nesse grupo A6. Agora vamos para o grupo A7, onde tivemos, olha só, Monte Azul e Cascavel em Monte Azul. Um golzinho neste jogo aos 33 minutos do segundo tempo. Lucas Belém batendo de primeira para fazer o gol da vitória do Cascavel. A Serpente, que não começou bem o campeonato, né? Mas agora engata aí a sua segunda vitória seguida no campeonato. Já tem uma boa reação aí. Já o Monte Azul é o lanterna desse grupo, a gente já vai ver a classificação. Cianorte e Inter de Limeira empataram em 0-0, esse jogo foi no sábado, teve bola na trave e tudo mais, mas ninguém marcou, ficou em 0-0. Itabirito e Uberlândia, grande vitória do Uberlândia no jogo dos mineiros, né? E foi de virada, hein? Porque o Itabirito saiu na frente aos 8 minutos, escanteio no segundo pau e Vitor Salina subiu de cabeça para abrir o placar para o Itabirito. E olha só, o gol chorado de empate do Verdão, hein? Chico Bala acabou marcando de cabeça. Aí, aos 42, o Serginho recebeu, limpou e bateu cruzado para marcar o gol da vitória do Uberlândia. O gol da virada, na verdade, do Uberlândia. Aí no segundo tempo, o Uberlândia ampliou aos 14, falta cobrada por Jorge Magé. Final, Itabirito 1, Uberlândia 3, bela vitória aí do Verdão. E para finalizar esse grupo, Goiatuba e Operário. Goiatuba venceu o Operário, marcou o primeiro gol no primeiro tempo, Calazans aos 32 e depois, já no final do jogo, já nos acréscimos, o gol do Bruno Nunes, após bela jogada do Joaninha, 2-0 Goiatuba para cima do Operário de Campo Grande. Classificação nesse grupo A7, Cianorte é líder, 9 pontos, seguido de Inter de Limeira com 8, depois Goiatuba com 7, Uberlândia também com 7, Cascavel também com 7 pontos, olha só como melhorou bastante o Cascavel, né? O Itabirito é o sexto com 6, Operário em sétimo com 5 e Monte Azul em oitavo com 3 pontos.
Aqui o próxima rodada, Cascavel contra Operário lá em Cascavel, Inter de Limeira contra Itabirito, Uberlândia contra Cianorte e o Goiatuba recebendo a equipe do Monte Azul. E chegamos ao último grupo, o grupo A8, o grupo lá dos times do sul do país, onde jogaram Joinville e Barra lá em Joinville. Primeiro tempo desse jogo foi sem gols. Aí no segundo tempo, aos 8 minutos, Keké de cabeça fez 1-0 para o Coelho. O Barra conseguiu empatar aos 28, Bernabé recebeu na entrada da área e bateu cruzado para deixar tudo igual. Mas o Joinville achou o gol da vitória aos 40, olha só essa cobrança de falta incrível do Guilherme Escuro, que golaço final, 2-1 para o Joinville, grande vitória do Tricolor. Marcílio Dias e Azures, grande vitória também do Marcílio Dias contra o Azures, o gol saiu aos 35 minutos do segundo tempo, cobrança de pênaltis de Alex Dias para fazer o gol da vitória do Marinheiro lá no Gigantão. Mais um jogo, São José e São Luís, o Zequinha resolveu tudo no primeiro tempo nesse jogo aí. Abriu logo 3-0 e garantiu a vitória. Aos 8 minutos, em lance de escanteio, Marcão abriu o placar. Depois, aos 13 minutos, falta cobrada na área e Giovanni Gomes subiu bonito de cabeça para fazer o segundo do São José. E aos 32, jogada rápida, a bola chegou açucarada ali para o René fazer o terceiro. Bonito 3-0 aí na estreia do novo gramado sintético ali do estádio do São José, ficou bem bonito, hein? E Brasil e Guarani empataram sem gols, nada de gols lá em Pelotas, resultado muito ruim para a equipe Chavante, aliás, um resultado ruim para ambas equipes que estão nas últimas colocações nesse grupo, olha só. Joinville é o primeiro com 10, Barra em segundo com 9, São José e Marcílio Dias vem logo depois com 8 pontos. Aí o Azures está em quinto lugar com 6, São Luís também com 6, Guarani em sétimo com 5 e o Brasil na última colocação com 4 pontos. Próxima rodada tem Barra contra São José, Azures contra Guarani, Brasil contra Marcílio Dias e o São Luís recebendo então a equipe do Joinville no próximo final de semana. Muito bem, amigo torcedor, na tela para você a classificação geral da Série D, pelo menos por enquanto, olha só, Asa e Santa Cruz têm as melhores campanhas com 13 pontos, o Asa fica na frente do Santa Cruz pelo número de gols marcados, marcou um golzinho a mais do que o Santa Cruz, mas as duas equipes têm mesmo número de vitória e mesmo saldo de gols. Depois vem Altos e Ceilândia também como melhores campanhas e depois o pessoal que marcou 10 pontos, né? América, Tunaluso, Aparecidense, Portuguesa, Joinville e Luverdense, o top 10 aí da Série D para vocês. Se você quiser achar o seu time, dá um pause aí e procura com mais calma, tá bom? Eu vou virar a página aqui, ó, para ver agora do 21 ao 40. Tá aí, ó, do 21 ao 40, as equipes aí que estão fazendo campanhas intermediárias na competição. Pode dar um pause aí para achar o seu time. Agora eu vou virar a página para mostrar do 41 ao 60. Já equipes que não estão muito bem na competição, né? Tá aí para vocês do 41 ao 60. E para finalizar, amigo torcedor, os últimos 4 colocados da competição na classificação geral. Olha só, e todo mundo já jogou 5 vezes, hein? Goiânia, Monte Azul, Penedense e Humaitá são as piores campanhas desta Série D após 5 rodadas de campeonato. Muito bem, aqui a gente tem os gols rodada por rodada, nessa rodada número 5, faltando 3 jogos ainda para acontecer, tivemos 65 gols, média aí de 2,24 gols por partida, no total 354 gols, média de 2,25 por partida, os mandantes fazendo cerca de 59% dos gols e os visitantes cerca de 41% dos gols. E aqui os gols marcados, né? Os times com os melhores ataques. América, Asa, Portuguesa e Tunaluso têm os melhores ataques do campeonato, marcaram 10 vezes. Santa Cruz e Trem
vem logo depois com 9 gols marcados. Já o Sampaio Corrêa e Penedense só marcaram uma vez, tem os piores ataques. Santa Cruz de Natal, Horizonte e Brasil também vem logo depois com apenas 2 gols marcados. Já a melhor defesa da competição é o Águia de Marabá, hein? Só levou 1 gol até agora a equipe do Águia de Marabá. Sampaio Corrêa e Santa Cruz vem logo depois como melhores defesas com apenas 2 gols tomados. Já o Maitá é disparado a pior defesa da competição, já levou 19 gols em 5 jogos, depois vem o Gás com 10 gols tomados e Água Santa e Porto Velho com 9 gols tomados. Muito bem, amigo torcedor, agora artilharia, hein? O artilheiro do campeonato é ele, Júnior Viçosa, do Asa, com 5 gols marcados, puxando a fila, olha só, do pessoal que marcou 4 gols. O Ronald do Tunaluso, o Jaime também do Tunaluso, o Tacílio Marcos do Iguatu, Alex Gonçalves do Marcílio Dias, Giovanni Gomes do São José e o Jonas Moreira do Trem, todos eles com 4 gols marcados, esses os principais artilheiros aí da Série D. E é isso, amigo torcedor, chegamos ao final desta rodada número 5 da Série D. Então, como faltam ainda 3 jogos para serem realizados, né? Vamos esperar até quarta-feira, talvez na quinta-feira a gente solta mais um vídeo com a rodada completa e com os gols que eu não consegui pegar aí de alguns jogos também. Vamos ver se a gente consegue pegar esses gols e trazer para vocês, tá bom? De qualquer forma, eu agradeço demais e se você puder me ajudar, deixa um like, deixa um joinha, porque isso ajuda muito o canal, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal também. É sempre bem legal ter você aqui com a gente. Pode fazer seu comentário, pode compartilhar com os amigos. Tá valendo tudo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.